Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje é uma atualização da queridaça aqui, Taesa, que Bruno tem posição tática até o final desse ano aqui, está em região de compra. Vocês pediram também, fizeram sugestão aqui para eu atualizar ela, já que recentemente eu atualizei Transmissão Paulista, a ISA CETEP TRPL4. Tá? Então deixa na descrição aqui o vídeo da Transmissão Paulista e o vídeo de hoje é Taesa. Quais serão as pautas aqui? Pessoal, a gente vai falar sobre o calcanhar de Aquiles da Taesa atual, que é sua dívida, isso tudo composto aqui pelo filme dos seus fundamentos, alguns projetos e destaques do segundo trimestre, mas principalmente os projetos. Tem muita coisa entrando em operação, pessoal, ainda assim um resquício de inflação, ainda assim um resquício de capex, de investimento acima, né, de um ciclo de capex um pouco mais salgado do que nos últimos anos. A gente percebe isso quando olha para a DRE, mas a gente vai falar sobre o cenário macro, curva de juros, juro real, coisa que impactou muito a Taesa de julho para cá, e boa parte das empresas também que são ligadas, são as bond proxies, né, ligadas muito aí ao CDI, a disputa com o CDI. Depois nós vamos para os múltiplos, preço justo de Graham, dividendos anualizados, preço teto. A gente vai olhar também para as ordinárias, as preferenciais, na tabelinha aqui de Unit, que inclusive vou compartilhar no nosso grupo. Depois vamos para o valuation rapidinho, bateu ou não o CDI, bateu ou não a ISA CETEP, quem foi a melhor. E aí vamos para o preço, Taesa 3, Taesa 4 e a Taesa 11 que eu tenho em posição. Todas as três análises técnicas, pessoal, vão contemplar aqui tanto você, holder longo prazo, como você, Brunão, tático aqui, investidor da carteira de dividendos anual. Beleza? Sem mais delongas, pessoal, passo para o disclaimer. Do disclaimer, convido a todos a se inscreverem no canal, ativarem as notificações. Eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico aqui, e hoje a gente vai falar sobre Taesa. E se você tem alguma outra elétrica que você gosta bastante aí, deixe nos comentários, Brunão, analisa tal empresa ou corneta tal empresa, comenta sobre tal empresa, que eu sem dúvida nenhuma vou falar por aqui, pessoal, certo? Bom, vamos começar pelo Aquiles, pessoal. Aquiles, o que é? O ciclo de investimento. Então, no setor de transmissão, nós temos aí a empresa que não ganhou nenhuma concessão, não está mais fazendo grandes investimentos, teve o seu ciclo finalizado recentemente de dispêndio de capital forte, tá? E agora está colocando caixa para dentro e está aumentando dividendos. Que empresa é essa? A Alupar. Então, dentro do setor de transmissão paulista, a patinho feio, que é a Alupar, continua sendo, no ciclo investimento versus EBITDA, é a mais atraente, porque tem menos investimentos no pipeline, tá? Projetados, programados, e mais operações entrando em vigor, e aí ela consegue ter um EBITDA crescente em relação relativo ao seu investimento, ao seu CAPEX. Tá? Já a ISA CETEP, que ganhou no colo aí mais uma concessão, já que o Gênesis, né, o grupo Gênesis, se não me engano, chama Gênesis, não apresentou os documentos necessários lá para o lote 1 ao 9, né? Então a ISA CETEP ganhou duas concessões aí nesse super leilão que nós tivemos em julho desse ano. Então está ali abarrotada de investimentos para ser feito, mais de 5 bi, tá? E isso assusta um pouco os preços de curto prazo. Isso é ótimo para o investidor de longo prazo, porque faz os preços de curto prazo se depreciarem, porque o pessoal da Faria Lima vai fazer as continhas lá, TIR, aquela coisa toda, e vai colocar incerteza no preço, e incerteza sempre para baixo. Então ISA CETEP está apanhando, e Taesa também, não tão volumoso, não tão volumosa são os investimentos da Taesa se comparado com a ISA, né? A ISA realmente tem bastante coisa ali, tá? Mas a Taesa também teve um ciclo de investimento muito bom, tá? Nos últimos anos. Isso coloca no curtíssimo prazo, mais um cenário macro que ainda não é o mais favorável, está começando a ser bem favorável, com o Selic caindo e inflação estabilizando e subindo, pessoal, mas ainda não é um super cenário ali para ela. Bateram nos preços, tá? Bateram um pouquinho, né? Eu vou namorar um pouquinho a parte técnica, né? Que me fez vender lá no 38 e eu voltei no 34 e pretendo voltar nesse mês, continuo comprando ali, mas vou dar mais duas alternativas para vocês, tá? De descontos para Taesa 11, mas falo também sobre 3 e 4. O fato é, pessoal, o ciclo nesse setor, né? Principalmente para o Bruno, né? Opinião, não é uma verdade, uma opinião minha. O que é o setor de utilidade pública para mim? É o mesmo ditado, a mesma fala que o Warren Buffett faz sobre os Estados Unidos, né? Never bet against America, né? Nunca aposte contra os Estados Unidos. Eu diria que no Brasil, nunca aposte contra o setor de utilidade pública, especificamente o setor de energia elétrica. Tá? Então, para mim, é uma compra eterna.
eu vejo que é muito mais legal e talvez para fazer as contas, mas eu creio que seja mais rentável investir em utilidade pública do que numa NTNB longa, por exemplo, um título IPCA longo. Acho que é muito mais legal, você ganha mais dinheiro, tem chance até de multiplicar muito mais o seu capital do que os títulos de IPCA. Então, filharada, carteira de filhos e filhas, aí eu prefiro utilidade pública do que, por exemplo, títulos atrelados à inflação. Mas, porém, contudo, entretanto, pessoal, cada um vai ter sua opinião. E eu acho que sim. Quando o ciclo da empresa de transmissão, por exemplo, acho que o único segmento do setor que pode ser um pouco mais arriscado para o investidor de longo prazo é a distribuição, né? Por todo o dispêndio de capital que nós temos aí intenso, e o Brasil ter um macro, um juros que vide outra vez aí sobe bastante, tá? Mas geração e também transmissão, eu acho que são boas alternativas, e ambos, pessoal, tanto na geração como transmissão, podem abrir ali grandes oportunidades, né? A geração porque temos muita oferta, então a energia está baratinha, o mercado pode depreciar os preços das geradoras, e no caso das transmissoras, que participaram de leilão e que de repente tem ali um capex intensivo nos próximos meses e anos, pode ser que o mercado dê uma batida nesse preço, e eu, por achar never bet against elétricas no Brasil, eu acho que é oportunidade, tá? Mas esse gráfico fala muito sobre por que a Taesa está apanhando no curtíssimo prazo, mais do que uma Engie, mais do que outras empresas, mais do que uma CPFL, por exemplo, empresas que estão mais enxutas, tá? Apesar de não ser transmissoras. E a própria Alupar, porque a Alupar está indo muito bem. Ciclo, pessoal, na minha opinião, investimento versus EBITDA, tá? Quando a gente olha o filme da Taesa, a gente percebe que no anualizado, ou seja, do segundo trimestre de 2022 para o segundo trimestre de 2023, tá? A Taesa tá, pessoal, com 4,4 vezes dívida líquida EBITDA, tá? Então, para o histórico recente dela, não é muito bacana, tá? E o macro ainda não é favorável. Veja que o macro mais favorável foi 2021, tá? Entre 2020 e 2021, quando a inflação começou a subir muito, tá? E o CDI lá no chão. Aí 2022 já perde um pouquinho de margem, tá? A mesma coisa vai ser em 2023, vai ter ali um pouquinho de perda em relação a 2022, e 2024 vai ser a retomada, na minha opinião, porque aí os juros vai continuar caindo em 2024 e a inflação não. A inflação já vai estabilizar. Então esse diferencial, e a gente pula direto para o macro, né? Comentando primeiro sobre o que depreciou a Bolsa nos últimos meses, que foi a abertura de juros futuro, não a queda da Selic. Queda da Selic é uma coisa, vou falar no próximo slide, mas a abertura dos juros, esse gráfico aqui, é que bateu, tá, no Ibov. Sem dúvida nenhuma. Nós saímos lá de 10% e viemos até 11,50%. 1,5% de abertura de juros com vencimento em 2027, pessoal, foi suficiente para fazer o Ibovespa desabar a entre 10 a 12, 10 a 15 mil pontos, tá? E nós estamos vendo desde sexta-feira, tá, um fechamento dessa curva de juros. Pessoal, eu ainda não acho que ela vai fechar em linha reta. Acho que ela pode estressar um pouquinho mais, o Ibovespa lateralizar um pouquinho, tá? Commodities podem aquecer, fazendo que o Ibovespa, mesmo com a curva de juros abrindo mais um pouquinho, não caia, tá? Então nós temos nesse final de ano uma boa sazonalidade, principalmente para o minério de ferro. Tá? Então talvez a curva abrindo de novo ao vermelhinho aqui, tá? Voltando ao vermelhinho, não faça o Ibovespa cair. Mas as empresas de utilidade pública podem sofrer um pouquinho, tá? As small caps podem sofrer mais um pouquinho. Beleza, pessoal? Pelo simples ciclo aí de abertura de curva de juros, porém o macro que mais importa tá ficando cada vez melhor. Ou seja, o juro real, tá? Principalmente o setor de utilidade pública, tá caindo. Tá? Seja porque a inflação sobe, o juro real é IPCA 12 meses aqui para vocês, menos Selic, tá bom, pessoal? Então, um menos o outro. Na minha opinião, o juro real vai cair, e é bom cair para a utilidade pública. Seja porque a inflação vai subir, seja porque a Selic vai cair. Então, não tem mais o cenário macro ruim. Por mais que estejam chacoalhando o mercado agora, para mim é oportunidade, principalmente no setor de utilidade pública. Então, o macro, que passou o ano todo desfavorável, e é por isso que eu vendi um pouquinho de Taesa num ponto técnico específico que eu falo para vocês já, agora ele é favorável. Então, desfavorável ele passa para favorável, e o mercado demora um pouquinho para ajustar, principalmente as companhias que estão um pouquinho mais alavancadas, que é o caso da Taesa agora. Legal, pessoal? Então, só isso que eu queria colocar para vocês como detrator de preços do resto. Eu acho que tem boas operações entrando no seu EBITDA, tá? Como o projeto Saíra, tá? Esse daqui é o cara que começou já a entrar em operação na parte comercial. Tem mais 5 projetos aí para
batendo na porta, né? São projetos com nomes indígenas aqui, são nomes muito legais. Mas vamos lá, é o Ananaí, Pitiguari, tá? São os projetos aí que vocês têm que olhar. Tangará, tá? E reforços na Nova Trans. Então, sempre que você vê, no caso da Taesa, que é aquela receita muito maravilhosa ali, previsível, sempre que você vê queda nos preços, pessoal, muito provavelmente vai ser ligado a uma concessão que ganhou pagando muito, tá? Ou a um controlador saindo ou não, de olho na CEMIG, de olho na Eletrobras, tá? E a terceira opção é o ciclo de investimento versus EBITDA. Basicamente isso, porque o múltiplo da os fundamentos da companhia para o longo prazo realmente, eu não sei se tem coisa mais atraente no Brasil do que utilidade pública, tá? PL 10 vezes lucro, tá? Nada a comentar aqui. Preço justo de Graham tá em 38,49. Se você de repente quiser calcular o preço justo ou o preço teto, que já vou fazer aqui, pessoal, na sua Taesa 3 ou 4, basta dividir por 3, tá? Porque a Taesa 11, na tabelinha de units aqui, são uma ordinária e 2 preferenciais, tá? Então, se o Graham na 11 tá em 38,49, né? Você pega 38,49 e manda a bala por 3. 48 eu coloquei aqui, mas entenda, né? Vai dar 12,83, né? A Taesa 3 está negociando a 11,29, Taesa 4 a 11,38, tá? Então estão abaixo aí do Graham. Dividendos, pessoal, deve dar uma segurada esse ano, já é nítido ali no gráfico, né? Então ano passado, quando a gente olha, teve dividendos em dezembro e foi um combaço, né? Em novembro, perdão, foi um combo bem importante, tá? Que somados deram ali por volta de R$1, tá? 83, mais 13,96, né? Algo em torno de 96 centavos ano passado. Então, se você... E foram pagos ano passado? Foram pagos ano passado. Então, se você acha que ela vai repetir ano passado, tá? Seria somar aí R$2,23, tá? R$2,23 mais 96. R$3,19, o que é menor do que o ano passado. No total, acho justo, tá ok, tá? Tá ok. E você fazer isso por 6%, né? Mínimo de 6%, dá 53,16 para a Taesa 11. Quer saber para a sua 3 e 4 mais ou menos, né? Você divide por 3, 17,70. Então, 17,70 para as preferenciais ordinárias, 53 aí 16 para a Taesa a unit, tá? Copo meio vazio, pessoal, você pode parar agora, por exemplo, R$2,23 e calcular o preço teto da Taesa 11, iria lá para R$37, ou seja, mesmo que ela não tenha uma data corte em novembro, que é muito difícil de não acontecer, tá? Muito difícil de acontecer, perdão. Pois bem, ela já está barata, tá? E a sua ordinária, se divide por 3 aqui, R$12,38 também. Não deixa de estar barata, né? As ordinárias estão negociando, como eu falei, R$11,29, tá? R$11,38, então cerca de R$1, R$1,10 aí. Tá? Então, por dividendos, pessoal, ou seja, aquilo que oscila menos, esse ano vai oscilar em relação ao ano passado, em relação ao ano retrasado, vai, tá? Mas no longo prazo, ou melhor, de 24, 25 para frente, já tende a voltar à estabilidade. Olha os dividendos aqui da Taesa, tá? O que mudou bastante foi 2020, pessoal. Por quê? Porque tivemos uma taxa de juros a 2% e a inflação voando. Então, isso daqui não deve se repetir. Os 3,11, os 4,40, os 4,70. Tá, mas os 2,80, os 2,60, os 2,70 são meio que praxe da companhia num atual cenário aí mais normalizado. Beleza, pessoal? Então, acho oportunidade sim nos preços, já vou falar já. Tabelinha de Unity, vou passar no nosso grupo para vocês. O PL, pessoal, não está muito agradável, porque lucro caindo, tá? E as cotações lateralizando. Utilidade pública, pessoal, dificilmente tem um drawdown forte, principalmente transmissão paulista. Então, assim, tem que engolir, que não está no melhor momento de valuation, tá? Mas os preços não tem muito para onde ir se você é da opinião do Brunão, assim, né? Never bet against a utilidade pública aqui no Brasil, tá? Quem foi melhor, Taesa ou Transmissão Paulista? Taesa, pessoal, de 2012 para cá, tá? A Transmissão Paulista tem um dado um pouquinho mais anterior, então não é tão justo com a Transmissão Paulista essa comparação. Mas de 2012 para cá, crise hídrica para cá, vamos colocar assim, embora não impacte as transmissoras diretamente, né? Taesa subiu 400%, Transmissão Paulista 209%, CDI 165%. Então bateu o CDI. E se eu colocar o IPCA, se vocês quiserem um IPCAzão ou uma NTNB longa, vocês podem comparar também, tá? Vocês vão ver aqui, deixa eu ver se eu tenho IPCA direto. Tenho. Vocês vão ver que bate, tá? NTNB.
Deixa eu colocar uma NTNB também. Deixa eu ver se tem NTNB aqui. Tá. Eu vou pesquisar depois, pessoal, mas tende a ter NTNB aqui. Vou começar a trazer NTNB para vocês. Olha, ó, 2000, nossa, 2060. Não, 2000 e menos, né? 2030. Vamos colocar aqui também. Aí bagunça o meu gráfico, né? Que pena. Então deixa, pessoal. Vou tirar aqui a NTNB, que de fato imaginei que fosse bagunçar mesmo. Deixa só o IPCA, que é mais fácil de fazer a métrica. Aí sim, ó, as duas transmissoras batem tanto o CDI como o IPCA. Beleza? Pessoal, bom, feito isso, vamos pro gráfico, tá? Aqui os descontos, Taesa 3, pessoal. Taesa 3 eu vou ter desconto em 11,10, então tá muito próximo. É a única que não bateu de fato no desconto. Tá? Então Taesa 3, 11,10, tá muito próximo disso. Estamos negociando a 11,29, a mínima foi muito próximo de lá, tá? É aqui que eu estou de faixinha vermelha, pessoal. A faixinha vermelha, né, é onde eu passo a comprar menos, tá? Taesa 3 em outubro, especificamente. Beleza? Em outubro. Tá? Onde estão os melhores descontos, pessoal? 11,10, 10,47, 10,38, 10,19, tá? Para o pessoal que está acreditando um pouco mais de venda, pessoal, e é natural, tá? Pode acontecer e vai ser uma oportunidade, segundo a minha opinião, né? 9,12, 8,87, 837, 823, 809. Tá? Aqui é o copo meio vazio para a Taesa, o que não tem problema nenhum. Tá? Ela cai aqui. Então o que eu faria, pessoal? Eu teria o meu contexto relevante, acaba sendo 2021, melhor dos mundos, 2023, pior dos mundos. Tá? Então topo e mínima aqui na tela decifrados para vocês. Tá? E eu traria aqui, por exemplo, a parte superior, 75%, vamos supor, eu compraria 30% da minha capacidade. Na metade do caminho eu compraria entre 60, entre 50 e 60, ou 50 e 70. E aqui na parte mais final, né, ou início, se você preferir, eu compraria 100% ou até mais. 100%. Então eu divido os meus aportes, a intensidade dos meus aportes, mas não deixo de participar. Por quê, pessoal? Apesar do ciclo, apesar de estar cara, apesar de estar alavancada mais do que estava nos últimos anos, ainda é um dos melhores setores da bolsa para se investir e ainda paga dividendos, ainda é lucrativa, não importando se o PIB está crescendo ou não, se a taxa de juros está alta ou não. Certo, pessoal? Quem está com o copo meio cheio, 14,11, 14,52, nesse momento seriam os meus rebalanceamentos. Se é que você faz rebalanceamento aí na Taesa. A alvo aí é 11,89, 12,52, que é o preço teto, aí, onde eu não compraria, não aumentaria minhas posições na expectativa que ela fique, tá? Nesse terceiro trimestre para quarto, né? Mais próximo aqui dos 10,47. Beleza? Na Taesa 4, pessoal, também o desconto já iniciou, essa tocou no desconto, né? O primeiro ponto de desconto está lá nos 11,32, então chegou a tocar. O próximo está em 11,14, 10,77. Tá? Para você, do desconto, pessoal, da oportunidade, quando ela começa aqui, tá? 10,15, 9,99, número cabalístico aí, né? 9,83, 9,74, tá? Para você já um pouco mais estressante, tá? 9,17, 8,91, tá? E eu termino o contexto relevante para mim, 8,2, 8,12, 8,26, 8,48. Então são todas regiões de aportes interessantes para mim e que se você não gosta de ordem limitada, por exemplo, e utiliza como eu, por exemplo, ordem ou, né, utiliza como eu, ordem limitada e, tá? E conforme vai se aproximando, tenta comprar também a mercado um pouquinho mais, um pouquinho menos, a depender do desconto, dos preços de desconto e da região, pessoal. Então aqui os pontos mais importantes, tá? O meu cenário base, pessoal, é que a Taesa deu uma enxugada. Tá? Deu uma enxugada pelo menos para essa faixa de preço aqui, que é o início do ano. Deu uma enxugada para o início do ano de 2022. Tá? Eu acredito que a gente deva voltar para lá. Tá? Esse seria meu cenário base, mas como eu vou falar agora na Taesa 11, eu estou participando das compras, porque o cenário base é onde eu quero comprar mais, aumentar as compras e ter ordens cadastradas, tá? E o mercado não necessariamente vai contemplar o Bruno, tá nem aí pro Bruno. Então, na Taesa 11, pessoal, e para vocês que gostam de opções, né, a disputa é bem grande para ser exercido, por exemplo, vender puts a esse strike de 33 e 23, por exemplo, eu acho interessante sim, só tem que ver se o prêmio está pagando mais do que deixar numa liquidez diária aí do CDI, porque o CDI abriu bem
né? Então talvez o CDI esteja mais atraente. Então a disputa da put acaba sendo com o CDI de liquidez diária. Mas, pessoal, já está no desconto e o Brunão voltou a compra aqui. Vendi no 38, voltei no 34,08. Tá? Agora, pessoal, 33,23 é o meu próximo ponto, 33,23. Tem o 52 aqui, mas eu vou utilizar o 23, tá? Onde o Brunão está cadastrado, tá certo? E como eu sou tático na Taesa, tá? Eu começo a sair na Taesa nessas faixas de preço aqui, principalmente as vermelhas, tá? Mas como eu tenho que entregar a carteira, a rentabilidade está em dezembro, pessoal, 36,64 é o alvo para dezembro, tá? Já que estamos próximos aí, se de repente outubro me contemplar, aí eu ganho outro alvo aqui, 38,95, 41,90, 40,20. Só quero dizer que sim, estou comprando nessa faixa de desconto novamente, faz sentido para mim, porém eu sei dos outros 2 pontos do meu cenário, tá? Que são 30,12, 29,31, uma região, e a segunda 27,12, 27,69, 26,55, tá? Independente se for em uma região ou outra, pessoal, a tendência é de alta e os alvos mínimos aqui para o ano e para o ano que vem são 36,64, 38,75, 38,95, 41,90, 40,21. Falo para vocês que no ciclo atual de investimento da companhia versus EBITDA, caso a Taesa mande bala e nos presenteie aqui subindo, pessoal, outubro de 2023, novembro de 2023, tá? Ou pré-resultado, a partir dos 38,75, pessoal, ou a partir dos 36,64 aqui, eu passo a comprar menos, só isso, tá? Vou olhar para o meu portfólio e vou comprar mais outras empresas, tá? Principalmente você tático, eu acho que vale a pena relevar isso. Você holder, caso tenha outras empresas, tá? E a Taesa atinge aí os seus 36,70, por exemplo, se naquele momento, naquele mês, naquele dia de aporte, você tiver outras alternativas, eu, se fosse da minha opinião ali, né, eu falaria, pô, investe naquela que está mais descontada, que você vai ter menos chance, você especula que você vai ter menor chance de aportar novamente naquele preço, porque é uma oportunidade única. Não vejo a Taesa aos 36,70, por exemplo, como uma oportunidade maravilhosa em outubro de 2023 / novembro de 2023, pré e pós resultado do terceiro tri. Certo, pessoal? Atualização da Taesa, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.